Essa é a prova 3 do semestre de 2013-1, que está sendo passada aqui como revisão para o semestre 2013-2. Então, a questão é a seguinte, a questão 2. Escreva um programa que, a partir de uma matriz de vendas semanais dos vendedores de uma loja, matriz de vendas, calcule e imprima total de vendas de cada semana. Significa o quê? Somar todos os vendedores para cada semana. Total de vendas de cada vendedor, significa o quê? Somar todas as semanas de um mesmo vendedor. E o total de vendas, que é todos os valores somados dessa matriz. Bem, vamos lá às considerações. Você não precisa ler os valores das vendas semanais. Suponha que eles já estão armazenados em uma matriz de nome A. Então já tem uma matriz A como informado aqui, por exemplo. Tá? Eu não sei que matriz é essa, mas eu tenho. Claro que no nosso programa a gente vai simular isso, tá? Mas o programa considera que ela já existe. Você deve imprimir essa matriz, podendo usar o comando disp, inclusive, né? Já imprime a matriz toda, não precisa fazer um for dentro do outro para imprimir cada elemento por elemento. Os números de semanas de vendedores não são conhecidos antecipadamente, ou seja, eu não sei quantas linhas e quantas colunas essa matriz tem. E devem ser determinados pelas dimensões da matriz A, ou seja, o comando size é um comando que já me retorna as dimensões da matriz. Já já a gente vai ver o exemplo de uso dele. O exemplo de execução a seguir ilustra um caso em que a matriz A corresponde às vendas de 5 vendedores durante 4 semanas. Então vamos lá. Isso aqui é importante, ó. Passei rápido, mas é importante. Ó. Onde cada linha representa um vendedor e cada coluna representa uma semana. Pronto, ele me explicou para que serve essa matriz. Essa matriz ela representa linhas, representam vendedores e colunas representam semanas. Um valor lá dentro significa para um dado vendedor, para uma dada semana, né? O número de vendas referente a um dado vendedor numa dada semana. Então, por exemplo, olha, onde cada linha representa um vendedor. Então aqui, ó, isso aqui, essa linha seria o vendedor 1. Essa linha, o vendedor 2. Essa coluna aqui, ó, é a semana 1. É o que está dizendo. Ó, de cada coluna representa uma semana. Essa é semana 1, semana 2, semana 3, semana 4. Então eu tenho 5 vendedores, 5 linhas e tenho 4 semanas. O que é para fazer? Olha, para imprimir dessa maneira assim. Ó. Primeiro, a matriz de vendas, é para imprimi-la. Depois, vendas da semana e do vendedor. Da semana, quantas semanas são? São 4. Somando cada uma dessas colunas aqui, ó, separadamente, vão dar esses valores. Soma isso aqui tudo, dá 96. Então, é o total para a semana 1. Total para a semana 2, a soma disso tudo. Semana 3 disso e disso, semana 4. As vendas dos vendedores já são 5. Então, primeira linha é o primeiro vendedor, segunda linha é o segundo, e assim por diante. E no total é para guardar o total de tudo. Né? Então eu tenho somatórios que vão somando ora linhas para imprimir os totais por vendedores, ora ele vai somando colunas para imprimir os totais de colunas, e um somador geral que vai receber os totais. Claro que eu vou fazer uma vez só, ou eu faço os totais de colunas, ou eu faço os totais das linhas, uma vez só, necessariamente, senão eu vou ter somado 2 vezes os valores. Bem, então essa é a representação que a gente vai ter, essa é a saída que tem que ser informada. Eu já sei que eu preciso percorrer essa matriz, ora somando linhas e imprimindo, na verdade somando os valores de uma linha inteira, ou seja, somando elementos que estão nas colunas de uma dada linha, somando todos eles para imprimir o total por vendedor, e depois eu tenho que percorrer ela de uma outra forma, que é para eu ter as somas por semana. Tá? Normalmente, a gente percorre uma matriz por linhas. A gente fixa o primeiro valor e modifica o valor do segundo elemento dentro do segundo for. Então eu vou fazer o contrário, eu vou primeiro imprimir vendas do vendedor 1, tá? Simplesmente para facilitar didaticamente aqui o caminhamento na matriz. Bem, vamos lá. Esse aqui é o programa, tá? Essa aqui é a minha matriz A, exatamente como está ali. Eu vou dar um Ctrl+C nela e um Ctrl+V nela aqui, ó, tá? Porque eu vou usar a linha de comando aqui para ensinar um conceito novo para vocês. Eu já entrei com a matriz A, eu simplesmente dei um Ctrl+V, ele me imprimiu ela. Inclusive, se eu der um disp A,
ele me imprime essa matriz. Veja que ela é exatamente a matriz exemplo que a gente tem na prova. Posso voltar com ela aqui. Exatamente essa matriz. Eu simulei ela lá. Tá? Só que como o programa já falou, inicialmente eu não sei as dimensões dessa matriz. Eu não sei se eu tenho 5 vendedores e 4 semanas, se eu tenho 10 vendedores e 20 semanas. Não sei nada. Isso não interessa para o que a gente precisa fazer. O nosso programa ele tem que ser genérico, aceitar, né, a mudança dessa matriz A apenas e funcionar sem nenhuma outra alteração. Ele me fala isso aqui, ele me pede isso daqui. Ó. Os números de semanas de vendedores não são conhecidos antecipadamente e devem ser determinados pelas dimensões. O exemplo a seguir ilustra apenas para 5 linhas e 4 colunas, ou seja, 4 semanas, 5 vendedores, mas é uma simulação, o programa tem que ser genérico. Bem, para ele ser genérico, a gente vai ter que saber usar o comando size. O comando size, ele me dá as dimensões de uma matriz. Então eu vou passar size e A. Isso aí está no conteúdo da aula de matrizes, tá? O uso do comando size. Mas ele não foi apresentado na videoaula, porque a videoaula foca nas questões das lógicas de programação, né? Mas ele está muito pontualmente e claramente apresentado no PPT, tá? Na apresentação. E é bem simples, ele é um comando muito simples, por isso eu não preciso de uma aula para ensiná-lo. Veja só, size A, pronto. Ele já me dá número de linhas e número de colunas. Então eu já sei o que o comando size faz. O grande problema é o seguinte, a resposta do comando size é uma lista de 2 elementos, né? São 2 valores a saída dele. Então, eu sempre tenho que falar se eu quero o primeiro valor ou o segundo. O primeiro valor, o que ele representa? O número de linhas. O segundo valor, o número de colunas. Então, eu tenho que passar para o comando size agora também o que eu quero. Se é o primeiro valor dele, que representa o número de linhas, ou o segundo valor dele, que representa o número de colunas. Isso depende do que eu estou fazendo. Bem, vamos lá. Então, vamos ver como é que isso aplica no programa. Dado o conceito do comando size, né, e seu uso para matrizes dessa maneira, que passando a opção 1 aqui, ele retorna, então, somente o número de linhas, e passando a opção 2, ele retorna somente o número de colunas. Pronto, da matriz A, que já existe. A matriz A está aqui no meu programa, olha. Já entrei com ela. Eu dou o disp, porque ele pede para imprimir. Eu tenho uma variável que é o vendas totais, que é aquela final que vai somar todos os valores. E eu tenho uma variável soma, mas ela precisa ser inicializada dentro do primeiro for. Para que eu preciso de for? Eu preciso de for e preciso de um for dentro do outro, porque eu tenho que percorrer uma matriz. Então, para percorrer uma matriz, como a gente viu nas aulas, você fixa um valor e caminha até o final daquele, no caso daquela linha, por exemplo. Então, primeiro, eu estou imprimindo vendas por vendedor, por isso eu estou usando V aqui primeiro. Olha. Então, quantos vendedores eu tenho? Quem me fala quantos vendedores eu tenho? É o número de linhas. Então, eu tenho que caminhar da linha 1 até a linha size A1. A é a matriz e 1 significa que é o número de linhas. Então, esse V vai estar associado ao size de A1 porque é o número de linhas. Né? O número de vendedores representa o número de linhas. Ok. Logo depois o soma ele é zerado. Por que ele é zerado? Porque agora eu estou caminhando por cada linha, porque eu vou somar os valores dessa linha. Então eu zero a soma para que eu possa fazer o somatório de cada valor de cada coluna dessa linha especificamente. Para depois imprimir, como está aqui, né? E naturalmente eu vou ter que jogar o valor que eu somei no venda totais, para eu também fazer o somatório de tudo ao mesmo tempo, ou seja, qual a soma de todas as linhas juntas. Então é isso que está acontecendo. Eu tenho o for mais interno, que o que ele faz? Agora ele fixa aqui ó, o número de semanas, o S. E qual o número de semanas total que eu vou ter? Eu vou ter que percorrer quantas colunas? Então quando eu fixar um vendedor, ou seja, uma linha, quantas colunas eu tenho que percorrer? 4. É o size A2, é o 4. Aqui ele me informa. Size A, com a opção 2, como segundo argumento dessa função size, né, o segundo argumento, me dá o número de colunas dessa matriz. Está aqui, então ele vai variar de 1 até o size de A2, que no caso dessa matriz A é 4. Se eu trocasse essa matriz A, ia trocar esse valor também.
Bem, o que está acontecendo aqui dentro, então? Eu caminhei pela matriz. O que está acontecendo? Eu estou atualizando o valor de soma. O soma é igual a soma mais o A de índice V, S. O V é isso daqui, olha, é o primeiro, está sendo, é o contador do primeiro for, e o S é o contador do segundo for. Ou seja, fixa o V em 1. Entra dentro do for aqui interno, tá vendo? Esse for vai ficar variando S, então eu fixei o V em 1. O primeiro valor foi fixado aqui do A, olha, esse primeiro valor aqui primeiro foi fixado. E eu vou rodar esse for aqui só modificando o valor de S. O que está acontecendo? Eu fixei a linha e estou rodando. Primeiro para a coluna 1, coluna 2, ou seja, o S2, o S igual a 3, o S igual a 4. É isso que está acontecendo. Bem, aí ao final, então, ele soma as vendas daquele vendedor, né, e me imprime aqui o total dessas vendas. Logo depois ele vai fazendo vendas totais também. Eu vou rodar para a gente observar o funcionamento até esse momento aqui apenas. A gente vai olhar só para essa parte. Então eu vou executar. Olha, primeiro ele dá o DISP da matriz, tá? E eu quero ver só até aqui. Para baixo não interessa ainda, que a gente ainda não analisou aquela parte do programa. O que ele fez? Vendas do vendedor 1 até o vendedor 5. Ou seja, eu tinha realmente 5 vendedores. Cada vez ele teve que fazer o soma igual a zero, porque senão ele ia ter somado o 80 com 123, com mais 80, ia dar valores errados. Eu preciso somar essa linha inteira. Qual é a somatório dessa linha inteira? É 80. E depois da linha 120, dessa linha 2, é 123. Então eu tenho que zerar o 80, por isso o soma recebe 0. Cada hora que eu for passar por uma linha nova, eu tenho que zerar o soma, que é para fazer um novo somatório para a nova linha. Bem, aí o S vai variando, que é a coluna, são o número de semanas. E aí ele vai variando aqui, né, até calcular então de todos os vendedores. É o que eu tenho aqui, ó, de todos os vendedores, os 5 vendedores. Bem, fizemos então a caminhada pela matriz imprimindo por linhas, ou seja, por vendedores, o que é mais natural para a gente imprimir por linhas, por isso eu quis imprimir primeiro os vendedores, foi assim que a gente aprendeu, a percorrer por linhas, fixa uma linha e percorre uma coluna no segundo for. Ou seja, quando eu usar o valor aqui da matriz, eu vou usar primeiro o V, que é o que aparece no for mais externo. E o primeiro representa uma linha para mim, e o segundo representa uma coluna. Portanto, o meu caminhamento é por linhas. Para fazer a outra parte, que é imprimir venda por semana, eu preciso somar agora todos os valores de uma mesma coluna. Então, todos os valores de cada linha de uma mesma coluna. Então, agora o caminhamento tem que ser por coluna, ou seja, tem que vir aqui e rodar essa coluna aqui, somando todo mundo. Rodo essa coluna aqui somando todo mundo, depois essa somando todo mundo. Em cada interação do for, olha, ele tem que ter 4 iterações, inclusive. Para somar 4 vezes, porque são 4 colunas. São 4 semanas, eu tenho que somar cada uma delas. Bem, o que vai acontecer? Como é que eu vou resolver isso? Então eu vou primeiro fixar quem? As semanas. Mas o S aqui é só um símbolo. O que vai mostrar que eu estou fixando a semana? Olha, bem, eu estou usando o size certo primeiro? Estou usando o size certo, porque o 2 me dá um número de colunas. E eu realmente tenho que passar por 4 colunas. Ok. Fiz o soma valer 0 de novo, porque eu estou reinicializando esses contadores, tá? Porque ele conta para cada linha, para cada coluna, nesse caso por colunas. Agora vem um for mais externo, que agora tem V. Então, o que mudou em relação lá de cima? Primeiro, trocou V por S. S por V, tá vendo? V por S, ó, é o contrário. Aqui era V no primeiro for, nesse primeiro for é S. No segundo era S, aqui é V. Ok. E eu mudei naturalmente as dimensões, né? Porque aqui era até o A1, porque representava o número de linhas, e aqui é o número de colunas. O for mais externo, mais interno, aliás, aqui representava o número de colunas, e aqui representa o número de linhas. Então mudou um pouco. E quando eu faço A de índice VS, é o mesmo VS daqui de cima? É, mas eu já mudei. Agora o VS, o V, olha, é o for mais interno. Então o que acontece? Agora, imagina que o S vale 1 e o V vale 1. Ele entrou pela primeira vez. Soma igual a soma mais zero, soma igual a 0 mais o A de VS. O que é V? 1. O que é S1? Então ele está falando da posição 1. Então ele falou dessa posição da matriz.
Bem, aí ele roda o for mais interno. Agora o V passa a valer 2. O que é o A de índice 2,1? O que é? Significa a segunda linha da primeira coluna. Então veja, eu estou agora variando as colunas, porque eu troquei as posições do que eu analisava aqui, ó, dentro do A. Né? Ah, mas é o mesmo A de VS lá de cima, olha, tá vendo? É a mesma coisa. É, mas aqui não é mais. Agora eu troquei o V com o S aqui, olha. Poderia ter trocado aqui dentro, inclusive, ter copiado isso aqui do jeitinho que está, mas chegado aqui colocasse S, colocado S, V. Funciona também? Funciona, mas trocando aqui em S para V, ó. Trocando o size, ou seja, copiando a primeira parte todinha aqui, ó. Tá? Trocando só essa parte aqui. Funcionava, porque fica igual, é a mesma coisa. Só que como eu usei uma variável S para simbolizar semana, uma variável V para simbolizar vendedores, então eu troquei elas, tá? Ao invés de trocar aqui as variáveis S e V. Então ficou VS também. Enfim, agora se eu rodar esse programa, né, ele não só faz a parte dos vendedores isoladamente, que é somar todas as linhas independentemente, como soma também todas as colunas independentemente. Significa que são as vendas da semana. Semana 1 teve 96 vendas, é a soma disso aqui tudo. Ó. Semana 2 teve 153 vendas, é a soma disso aqui tudo. Tá? E as somas totais? 490. As somas totais eu tinha calculado na primeira parte apenas. No primeiro caminhamento que eu fiz, eu calculei as vendas totais. Eu fiz vendas totais igual a vendas totais, mais a soma que eu tinha tido daquela linha. Depois de eu somar 5 linhas, eu tenho o total realmente do que foi vendido, né, por todos os vendedores. Poderia ter feito a mesma coisa aqui embaixo, mas eu não poderia fazer duas vezes. Não deveria fazer duas vezes, senão ele soma o dobro. Ele teria dado o dobro de 490. Então foi aqui que ele imprimiu vendas totais no final. Bem, é isso, né? Uma matriz ela pode ser caminhada por linhas ou por colunas, depende de como você faça. Aqui ele está por linha, aqui ele está por coluna. Isso é muito útil, existem outros probleminhas que podem fazer esse tipo de solicitação, né? De você ter que fazer esses caminhamentos diferentes por linhas e colunas. Então, essa foi a questão 2 da prova 3 do ano de 2013-1.